Com a evolução da tecnologia, o computador acabou se tornando uma ferramenta indispensável para resolver as mais complexas tarefas do mundo moderno. Mas foi um pequeno componente eletrônico, chamado microchip, quem causou a verdadeira revolução da informática. Hoje, o computador pode ser encontrado em muitos escritórios e até mesmo em um grande número de residências. Mas existe um computador incrivelmente poderoso, incrivelmente barato. Um microcomputador que vem causando surpresa em praticamente todos os países do mundo. O nome dele é Amiga, e é ele que você vai conhecer agora. O microcomputador que você está vendo é o Amiga 500, um dos 3 modelos de Amiga fabricado pela empresa canadense Commodore. O Amiga 500 é o modelo mais barato, com preço situado na faixa dos $500. E é exatamente por ser o mais barato que vale a pena conhecer. Ao longo desse vídeo, você vai ver o que essa máquina, de aspecto tão inocente, é capaz de fazer. O Amiga é uma máquina compacta e muito leve, projetada para uso em qualquer tipo de ambiente. Do lado direito do teclado, ele possui um acionador de disquete de 3,5 polegadas embutido no próprio gabinete. Em sua parte traseira, ele possui 2 saídas para joystick comum, sendo que uma delas é normalmente utilizada pelo mouse. 2 saídas para amplificador estereofônico, uma conexão para um outro acionador de disquete, que pode ser de 3,5 ou de 5,25 de polegada, uma saída serial, uma saída paralela, a entrada da fonte de alimentação, que fica dentro de uma caixa fora do gabinete do computador, e 2 saídas para monitor, sendo uma no padrão RGB e a outra uma saída de sinal de vídeo monocromático. No lado esquerdo, existe um conector que pode interligar a máquina aos mais diversos periféricos, como placas de expansão de memória ou acionadores de disco rígido de até 180 MB. Já na sua parte inferior, existe um outro conector que é normalmente usado para expandir a memória da máquina de 512 KB para até 1,5 MB. O número de periféricos que podem ser interligados ao Amiga é realmente assombroso, mas isso efetivamente não interessa agora. O que nos interessa é saber o que essa máquina faz assim como está, da forma como saiu da fábrica. E para isso, nós precisamos carregar o Workbench, a bancada de trabalho que contém as primeiras ferramentas que você irá usar. A característica principal do Amiga é que a interface de comunicação com o operador é totalmente baseada em ícones, e a entrada de dados é normalmente feita pelo mouse. Mas nada é fixo. Até mesmo os ícones podem ser mudados de forma ou de lugar de acordo com a vontade do usuário. Além disso, qualquer comando pode ser dado também através do teclado, como é hábito nos computadores da geração anterior. Devido à sua concepção original e à seriedade do fabricante e das outras empresas envolvidas com o Amiga, qualquer software é cercado de cuidados e contém detalhes difíceis de serem vistos em outra máquina. Only Amiga make it possible. A capacidade de comunicação e de trocas de dados com outros computadores é total. E se o usuário quiser, basta carregar um software emulador
que o Amiga se transforma em uma máquina totalmente diferente, como, por exemplo, o IBM PC. É como se de repente caíssem todas as barreiras e o programador se visse dono de vários computadores, todos contidos em um único computador. Agora você já está pronto para penetrar no universo dessa fantástica máquina. E o próximo passo é mostrarmos exemplos das aplicações clássicas de qualquer microcomputador, como processamento de textos e banco de dados. Processar texto com o Amiga é uma tarefa muito agradável. A grande maioria dos programas é capaz de oferecer um número amplo de comandos de fácil operação e aprendizado, além de permitir ao usuário ver o texto na tela com o mesmo formato com o qual ele será impresso. E de acordo com o padrão de qualidade da Commodore, qualquer processador de textos permite trabalhar com os caracteres próprios dos mais diversos idiomas. Com relação ao banco de dados, o Amiga vai muito além das formas de arquivamento de informações padronizadas por outros computadores. Neste exemplo, o arquivo se comporta como se estivesse contido em um microfilme. O operador movimenta a janela de leitura por qualquer parte do cadastro, podendo selecionar, consultar e alterar rapidamente qualquer campo do registro. Todos nós sabemos que desenhar é uma das mais antigas manifestações artísticas da humanidade. E sabemos também que os microcomputadores já estão auxiliando, e muito, o trabalho dos desenhistas. Mas o que muita gente não sabe é que o Amiga pode torná-lo um verdadeiro artista. A quantidade de programas de editoração gráfica que existe para o Amiga é incrível. Todos exploram ao máximo a capacidade de resolução da máquina, que vai de 320 por 200 pontos, com até 64 cores, até 640 por 400 pontos, com até 16 cores. Acompanhe a facilidade com que o operador pode traçar retas, círculos e outras figuras geométricas, além de texto com os mais diversos padrões e cores.
Além dos formatos de tela já mencionados, o Amiga possui um formato de tela especial chamado HAM, sigla de Hold and Modify. Neste formato, o operador pode contar com até 4.096 cores, o que permite uma fantástica riqueza de detalhes. Acompanhe neste exemplo, como ao invés de um simples círculo, a máquina cria várias esferas, dispondo as nuances do colorido de acordo com a posição de uma suposta fonte de luz que ilumina o objeto. Uma resolução de imagem e uma capacidade cromática dessa magnitude permite o projeto e a criação de telas de grande qualidade artística.
Com todo esse potencial gráfico, o Amiga acabou sendo utilizado em várias outras atividades, onde geralmente não há espaço para computadores pessoais. Uma dessas atividades é a produção de vídeo. O produtor de vídeo tem à sua disposição uma elevada gama de produtos. A confecção de uma tela de texto ou de um slide de apoio é feita em poucos minutos, permitindo juntar qualidade com economia de tempo. Mas não é só isso que a máquina pode fazer. O Amiga pode criar efeitos em 2 ou 3 dimensões, simulando equipamentos como o ADO, que custa uma verdadeira fortuna. Aqui, a economia é ainda mais interessante. A maioria dos efeitos sempre envolve a animação de figuras. Vejamos agora como se faz para animar rapidamente figuras em 2 dimensões. Cada figura recebe uma coordenada inicial, que será o seu keyframe, ou quadro-chave da sua animação. Uma vez definida a figura e marcado o seu ponto inicial, basta posicioná-la no ponto seguinte, determinando o próximo keyframe. Isso é feito para todas as figuras envolvidas na animação. Ao executar a cena, o Amiga se encarrega de calcular os quadros intermediários de acordo com as informações de número de quadros e tempo de animação dadas pelo operador. É com esse conceito simples de keyframe ou quadro-chave que são criadas animações incrivelmente complexas, como esta cena da pré-história. O mesmo conceito se aplica à animação de qualquer evento. Veja os quadros-chave que compõem a animação de um sapateador dos anos 30 e compare com o resultado final.
Além de figuras planas, o Amiga pode criar e animar objetos em 3 dimensões. Em primeiro lugar, é criado um wireframe, uma espécie de esqueleto do objeto. Veja agora mais próximo. Definindo a origem da fonte de luz, o seu tipo e a posição do observador, a máquina dá a forma final do objeto sólido. Usando o conceito de quadro-chave, qualquer sólido pode ser movido em qualquer direção, como neste estudo para a criação da tela de apresentação deste vídeo. Pessoas de elevados dotes musicais que possuem um microcomputador ainda encontram uma grande dificuldade de utilizá-lo na tarefa de auxiliar a composição ou até mesmo a execução de uma música. Essa dificuldade ocorre por 2 razões. A primeira razão é que é muito caro equipar um computador para que ele possa produzir um som de qualidade. Já a segunda razão é bem mais simples. É porque a pessoa não possui uma Amiga. A criação de uma peça musical original ou a transcrição de uma partitura são feitas de forma rápida e eficiente. Não existe limite para o número de instrumentos que podem ser criados e armazenados em disquete. E com um mínimo de habilidade, o próprio teclado do computador pode ser utilizado como uma espécie de instrumento. Você vai ouvir agora uma peça original composta e executada no Amiga. Ela é suficiente para que você possa perceber o quanto este computador pode representar para um músico, um estudante de música ou para qualquer pessoa que simplesmente goste de música.
Uma das tarefas mais comuns do microcomputador pessoal é o lazer, o videogame. Mas as pessoas costumam reclamar que os computadores pessoais não têm a qualidade de uma máquina de fliperama. Mas com o Amiga não existe nenhuma reclamação. O Amiga, normalmente uma máquina muito séria, pode ser também uma máquina muito divertida.
Go. 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 Follow me. Welcome to the Dungeon of Drax. Choose your warrior. Insert disc 2. First, there was Menace. Now, Psygnosis presents a DMA design game. There's a whole lot more coming. The biggest unanswered question is where is the There's money? a whole lot more coming. The biggest unanswered question is where is There's the a money? whole lot more coming. Where is the money?
É, parece que o jogo acabou aqui. Mas para vocês ainda não é o final. Vocês vão ver agora o que artistas de vários países estão fazendo em matérias de vinhetas e demonstrações. São imagens e sons totalmente produzidos no Amiga. E você vai ver imagens interessantes e divertidas. Pois então, divirta-se, porque eu prometo que eu vou me divertir.